pessoal, nós estamos aqui novamente no canal do YouTube da Eletrinonco. E hoje nós temos um assunto muito interessante, que é falar de fisioterapia em proctologia, que é um assunto pouco explorado dentro da fisioterapia, mas que nós temos muitos pacientes, então é um assunto que a gente precisa discutir, que a gente precisa estudar, que a gente precisa aprender mais. E para falar sobre ele, nós temos ninguém menos do que Cláudia Frata, que nos deu o prazer de estar aqui hoje no nosso bate-papo, uma pessoa que trabalha com proctologia há muitos anos, né, e que com certeza tem muito a dividir conosco aqui. E que a gente agradece muito esse tempinho que tirou para estar aqui, batendo esse bate-papo aqui com a gente. A Cláudia Frata é fisioterapeuta, é especialista em saúde da mulher, mestre em saúde pelo Programa de Assistência ao Paciente Oncológico da Unicamp, é colaboradora, pesquisadora do Ambulatório de Fisiologia Anorretal do Gastrocentro da Unicamp e é fisioterapeuta da clínica COI em Campinas. Cláudia, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no nosso canal. Eu que queria agradecer imensamente o convite de vocês e poder falar um pouquinho dessa área que acho que há 10 anos aí é o meu foco principal, assim, a minha, né, é o meu dia a dia do consultório. Um prazer estar aqui com vocês. De fato, Claudinha, você é uma grande referência, né, na proctologia. Então, né, mais uma vez, gostaria de te agradecer e pedir para você começar falando, então, um pouquinho, qual é a função, por que a fisioterapia ela tem uma atuação realmente efetiva na proctologia? A parte da proctologia, né, o que a gente vai atender, né? Qual que é o nosso público? São os pacientes que apresentam incontinência fecal, constipação. Então, a gente vai trabalhar na reabilitação principalmente desse público, né? E as incontinências, a gente sabe que muitas vezes é por uma fraqueza aí dessa musculatura, mais da parte posterior do assoalho pélvico, e apesar, né, da gente trabalhar assoalho pélvico de uma maneira geral, eu falo que o compartimento posterior ali, ele sempre fica um pouquinho esquecido, né, a gente trata muito incontinência urinária, ajuda nos prolapsos, e a parte posterior eu acho que até um pouquinho por preconceito, né, a gente sempre acaba ficando um pouquinho de lado, e a gente tem uma efetividade muito grande, assim, nesses tratamentos. Você sabe, você está falando, eu não sei se é preconceito ou se é desconhecimento mesmo, sabe? Eu, quando fiz faculdade, eu não tive nem anatomia, né, do trato gastrointestinal, né, porque eu acho que nos cursos de fisioterapia, né, são privilegiados outros assuntos, né, e o trato gastrointestinal, de maneira geral, não é um dos assuntos prioritários dentro do curso. Eu acho que a formação, né, não é suficiente quando ela existe, né, porque eu acho que às vezes ela é inexistente até dentro dos cursos de fisioterapia, então o fisioterapeuta se sente mais despreparado, né, para atender na proctologia. E aí eu queria te perguntar, assim, é muito diferente atender, né, por exemplo, uroginecologia, que eu acho que é que as pessoas estão mais acostumadas do que a proctologia faz parte disso, é parecido. Fala um pouco isso para a gente. A proctologia, né, a parte desse público, na verdade, ela está contida ali dentro do nosso assoalho pélvico. Então, assim, os recursos que a gente tem, a forma de abordagem, elas são semelhantes, né, ou iguais, ou os mesmos recursos que a gente usa para a uroginecologia. Então, quando a gente pensa, vamos colocar assim, numa incontinência, né, de maneira simples, a gente sempre pensa numa fraqueza muscular, numa hipotonia. E então, os mesmos recursos que a gente vai lançar assim, para trabalhar uma fraqueza por causa de uma incontinência urinária, de um assoalho pélvico fraco, a gente também vai usar para a parte de procto, né? Por exemplo, biofeedback, né? Ou mesmo terapia manual. Então, são todas as mesmas técnicas que a gente usa para incontinência urinária, a gente vai usar para incontinência fecal.
Quando eu comecei na Procto, eu sempre fazia um paralelo assim, o que eu poderia fazer, o que eu faria, o que eu aprendi para incontinência urinária, né? A gente tem ali o bulbo retal, a mesma musculatura. Bom, se eu trabalho para incontinência urinária, eu também vou ter uma efetividade na mesma musculatura. Muda um pouquinho o meu foco de avaliação, né? As perguntas, a parte fecal é diferente da parte urinária, mas de forma anatômica, funcional, a gente está trabalhando ali com os mesmos músculos. Ô, Claudinha, e de fato, né, a gente sabe que a oncologia é a grande discussão aqui, né, que a gente realmente sempre foca, mas não é só paciente oncológico, né, que se beneficiaria de um atendimento do fisioterapeuta especialista em proctologia, né? A gente tem desde as crianças, né, que eu acho que é a parte da pediatria, até a gestante, e nessa correria do dia a dia, né, a gente vê que várias pessoas acabam tendo, né, a queixa de constipação, né? Você poderia falar um pouquinho disso? Posso. Quando a gente fala assim, incontinência urinária, eu acho que até fica mais claro na nossa cabeça, né? Eu vou fortalecer um músculo que está fraco, mas e aí a constipação, né? O que a fisioterapia pode fazer? Uma das causas, a constipação, ela é multifatorial, né? Tem desde fator nutricional, ingesta hídrica, mas a gente tem a parte assim da evacuação, né? A gente tem um processo de evacuação. O ideal é assim, quando a gente vai evacuar, a gente relaxa essa musculatura do assoalho pélvico para o cocô sair. Muitos pacientes constipados, eles desenvolvem assim, uma incoordenação, por fazer força por muito tempo, né, ter pouca vontade de evacuar, tenta ficar fazendo força, eles desenvolvem o que a gente chama de incoordenação, de anismos, que é o quê? A hora que eu vou fazer cocô, eu tento fazer força com a barriga e acabo fazendo uma força de apertar o bulbo retal, que é nosso principal músculo, a musculatura do assoalho pélvico. Então, nesse processo, eu faço uma força na barriga e uma força de fechar o assoalho pélvico. Isso é em coordenação. A fisioterapia, na constipação, ela atua, um dos focos é recoordenar isso, é ensinar o paciente a perceber essa musculatura e que na hora de evacuar, ele tem que relaxar em vez de contrair. Os meus pacientes, eles falam muito, primeiro que muito pouca gente sabe que a gente tem, né, esse recurso, e não é um recurso medicamentoso, não tem efeito colateral, né? E os pacientes falam, mas a essa altura da vida eu vou ter que aprender a fazer cocô de novo. E é literalmente ensinar o paciente o processo de evacuação novamente. E aí a gente tem um recurso bem famoso, né, da uroginecologia, que é o biofeedback, né? Quem trabalha ou quem não trabalha, o biofeedback, ele é o quê? Ele é uma retroalimentação. O paciente, de certa forma, ele está enxergando a musculatura que ele está trabalhando. E nesses casos de constipação, a gente, em vez de trabalhar um biofeedback que a gente fala positivo, de reforço muscular, a gente trabalha esse biofeedback ensinando o paciente a relaxar nesse momento da evacuação. Então, é um recurso, acho que é um dos carros-chefes, assim, do recurso da proctologia. Da uro já é mais do que estabelecido, mas da procto acho que é 80% aí da nossa terapia dos pacientes constipados. A gente pode pensar nisso também para o paciente oncológico, então, porque a gente sabe que a terapia antineoplásica, ela às vezes causa a diarreia, mas às vezes ela também causa a constipação, né, em grande parte das vezes, e não necessariamente na paciente que teve um câncer na região procto, né, da procto. Um câncer de mama, um câncer de ovário, que houve uma manipulação, uma anestesia prolongada, e aí entrou com a quimioterapia. Então, essa paciente se beneficiaria de um atendimento de alguém especializado na proctologia, né? Sim, Ju, eu acho assim, o paciente oncológico, ele tem outros fatores, né? A gente sabe que a quimioterapia, ela tem um processo de constipação, e a constipação, né, eu falei principalmente da musculatura aí, mas ela é multifatorial. E essa parte da quimio, ela acaba causando
aí uma constipação, de certa forma, medicamentosa. A gente pode atuar, assim, com algumas orientações, né, às vezes posicionamento durante a evacuação, que é muito importante. Então, a gente precisa selecionar bem a causa. Às vezes, esse fato da medicação constipante pode até desenvolver esse processo, essa alteração funcional. E essa paciente relata para a gente, antes do tratamento eu não tinha, agora eu comecei a ter, porque eu fazia muito esforço. Então, a gente consegue atuar assim com esse público oncológico. O Cláudio, eu estou ouvindo aqui você falar, então nós falamos assim, da incontinência fecal, nós falamos da constipação intestinal. Qual é mais, né? Quais mais complicações aí que o fisioterapeuta pode estar atuando, né? Sei que tem dor, né? De repente no retal. Quais seriam as possibilidades do fisioterapeuta? Além da incontinência e da constipação, vamos lembrar que aí embaixo a gente tem músculos, a gente pode ter espasticidade dessa musculatura, que essa musculatura, eu explico para os pacientes como se a gente tivesse um torcicolo, aí nessa musculatura aí de baixo, que é a proctalgia, né, que é uma dor normalmente causada por espasmo dessa musculatura. Pode estar associado ou não à constipação, porque isso leva a uma dificuldade de relaxamento, mas a gente consegue trabalhar nesses casos de dor. Hoje em dia, né, a gente tem alguns recursos aí para trabalhar com pacientes que têm fissura, né? A fissura nada mais é assim do que uma abertura, né? Um trauma na derme do canal anal, normalmente associada ao processo de evacuação e também a essa espasticidade. Então, a gente consegue trabalhar com relaxamento muscular, o próprio biofeedback, a gente tem técnicas aí para ajudar na regeneração desse tecido e no controle de dor. São situações que a gente consegue trabalhar e são outros focos, né, dessa área. E hoje em dia, né, até a Ju já puxou o gancho aí do paciente oncológico, a gente tem os pacientes com câncer de reto, né, que é uma demanda que vem aumentando, porque a própria quimio, a radioterapia, os tratamentos evoluíram bastante, e esses pacientes estão sobrevivendo, né, ao tratamento e sobrevivendo com o que a gente chama de preservação de órgãos. E eles acabam apresentando algumas disfunções pós-tratamento. Você vê como a gente realmente precisa de um atendimento especializado, assim, nesse público, né? Porque apesar das complicações serem parecidas, né? Elas são em outro lugar e como tudo, né? A gente precisa conhecer anatomia, fisiologia, né? Você viu que em vários momentos você falou, né? Fisiologia da evacuação. Então a gente precisa estudar, né? Propriamente dita, né? Todo o trato gastrointestinal para que a gente possa realmente beneficiar os nossos pacientes, né? E assim, o fato, né, de ser trabalhando no canal anal, existem alguns recursos assim, específicos para prócto, algumas adaptações, né? Por exemplo, o canal vaginal é maior ali, né, na entrada dos eletrodos. Como é que é isso na prática clínica? A gente tem, né, eletrodos diferenciados para essa área, porque o canal anal ele é mais ele é menorzinho, né? Vamos colocar, ele tem um diâmetro menor, então as sondas são adaptadas, né? São sondas iguais, fazendo um paralelo aí, são sondas iguais com a mesma função da vaginal, mas elas são adaptadas para o canal anal. O canal anal, eu sempre falo, o esfíncter anal externo, ali o canal anal, ele é totalmente externo, né? Quando a gente olha, a gente consegue ver ali na borda anal, pedir a contração, a gente consegue até visualizar a contração. Então, a gente consegue usar alguns recursos superficiais, de eletrodo superficial, às vezes autoadesivo. E a gente tem um recurso muito interessante dentro da prócto, que é o balonete, né? O balonete, ele nada mais é do que um balãozinho, né? Que a gente consegue trabalhar a parte sensitiva do próprio canal anal. A gente introduz esse balonete dentro do reto, né? Porque a gente tem canal anal e reto, e a gente consegue trabalhar questões de sensibilidade, de despertar a propriocepção.
E mesmo quando a gente quer trabalhar essa coordenação, né, do anismo, esse processo de evacuação, a gente mimetiza ele como se ele fosse as fezes. Então, a gente estimula o paciente até ele perceber que tem cocô na ampola retal. A gente pede para esse paciente fazer o processo de evacuação e vai ensinando esse paciente, tipo, ó, você está sentindo que a sondinha está passando, imagina que é o cocô, você vai relaxando nesse momento, para a gente criar essa coordenação, esse automatismo entre a percepção, né, e o estímulo sensorial. Então, é um recurso bem interessante que a gente tem, acho que a gente acaba não usando tanto na urogineco, que fica mais para a parte da procto, e bem, assim, muito sensitivo, muito educativo para o paciente também. Olha, muito interessante, né? Mas e existem recursos, né, lógico, que associam, né? A gente falou da constipação, mas voltando para o câncer retal, a gente tem muita urgência, né, Claudinha? Que lógico que eu imagino você falando aqui, o balonete é extremamente importante, ele vai, né, acabar sendo de grande benefício, mas a gente pode pensar também, existe evidência sobre o uso da neuromodulação, né? Então, da aplicação no tibial ou no parasacral para estes pacientes? Existe. Vamos, assim, falando um pouquinho do paciente de câncer de reto, né? Esse paciente ele sofre primeiro com duas situações. Eu acho que tem em todo o tratamento. Esse paciente ele sofre radioterapia local. Então a gente tem que pensar do mesmo jeito que a gente pensa na radioterapia lá para o câncer de útero, para as outras partes do assoalho pélvico, a gente tem que entender que esse paciente, essas estruturas também vão sofrer alguns danos pela radioterapia. E outra situação é que o paciente com câncer de reto, né, a gente tem que saber qual a altura que foi esse câncer. Se ele teve uma preservação do esfíncter, normalmente o reto, uma parte do reto dele é retirada. E aí faz uma anastomose entre a alça, né, do colo e a parte final do reto. Então, esse paciente, ele perdeu essa ampola retal. Ele tem a preservação do esfíncter. Então, são pacientes que eles apresentam muitas vezes frequência evacuatória aumentada, né? E a neuromodulação, eu uso bastante, tá? Eu prefiro, nesses pacientes com caso de câncer de reto, usar a neuromodulação do tibial, né? Porque a gente tem toda a questão aí da eletro, né? Eu acho que a eletro ali, no mais local, no caso da neuromodulação, eu ainda tenho um pouquinho de receio. Então, eu gosto bastante. Como se a gente Cláudia, mesmo porque no local houve manipulação, sim, houve uma destruição, às vezes uma axonotimese, né, uma degeneração valeriana ali da inervação para transmitir sim, esse sinal, né? E a gente sabe que o tibial ele tem uma inervação interessante ali, quando a gente fala do é o nosso grande aliado, eu acho. Exatamente. Bem, gente, então nós estamos caminhando aí para o final do nosso bate-papo. Você vê como é que vou principalmente num assunto assim, né, que acho que é mais desconhecido, né, de quem está nos ouvindo falar. E já tocamos no assunto da radioterapia, né? Então a gente vê outras complicações também, por exemplo, como mucosite, como radiodermite, né? Então eu queria que você falasse como é que você vê isso, como é que esses pacientes chegam assim para você com essas complicações da radioterapia? Esses pacientes ainda acabam chegando para a gente numa forma tardia. Depois que ele passou por todo o processo, e aí ele começou lá a apresentar incontinência, eles acabam chegando para a gente. Eu acho que é um público que a gente precisa uma interação grande com os médicos, porque a gente sabe hoje, e eu uso muito, a efetividade do laser para preservar essa questão da pele, né, para manter a integridade, até para que a gente possa usar os outros recursos locais. E mesmo esse paciente que chega de forma mais tardia, a gente tem que pensar que ele chega com uma reação actínica, né, nesses tecidos. Então, às vezes, ele chega com uma fibrose. E esses pacientes, eles chegam muitas vezes, como eles apresentam uma incontinência, eles chegam com uma assadura tão severa, porque
um pouco diferente, né? Perda de fezes, perda de urina. E só para quem para quem tem filho sabe a diferença entre uma fralda com xixi e uma fralda com cocô. A gente às vezes precisa resgatar essa pele, né? E aí acho que o laser é o grande aliado nesse momento, para até poder transferir, para poder fazer um toque retal, para poder usar um balonete. Senão a gente está falando de uma estrutura que está lesada, de cutânea lesada mesmo. A gente não consegue acessar outros recursos. E eu acho que a gente está caminhando para a discussão de o que a gente já pode fazer com esse paciente durante o tratamento, né? Durante a radioterapia, já consegue pensar numa orientação de preservação dessa musculatura, da função da musculatura, enquanto ele está passando por todo o tratamento. Então, a gente ainda tem uma gama de recursos e áreas aí que a gente precisa se aproximar, né, dos tratamentos, dos médicos, para que eles conheçam o que a fisioterapia pode beneficiar, auxiliar o paciente, né, e auxiliar o próprio médico, porque a gente mantém a possibilidade desse paciente não abandonar um tratamento, de repente, aí, por uma radiodermite que a gente pode ter nessa região, fazendo um paralelo como a gente tem na região da mama, né? Eu tenho umas pacientes aqui que elas falam, né, como dizendo, né, câncer de reto, eu tô assada, é isso que elas falam, né, eu tô assada, e aí elas fazem hipoglós, né, é o que eu vejo aqui na minha realidade. Eu falo, não, gente, nós temos coisas um pouco mais evoluídas, porque na verdade o que acontece, né, a radiodermite vai aparecendo ali na região anal e aquilo incomoda, porque ela não consegue sentar direito, né, ela consegue evacuar direito e dói, né. Então, é uma situação que a gente tem muito a contribuir, né? Eu acho que a fotobiomodulação aí, né, tanto com laser quanto com LED, realmente tem muito a beneficiar, só que é uma área que a gente precisa explorar mais, né, dentro da fisioterapia, só que em oncologia, eu falo, a gente vai aprendendo com a necessidade, né, porque os pacientes vão chegando com aquelas queixas, a gente vai olhando, a gente precisa ajudar, e aí a gente começa a transpor, né, o conhecimento de outras áreas para a prócto. Eu acho que a prócto ainda está muito nesse momento, porque a gente não tem tantos artigos científicos assim publicados, a gente não tem, também não tem tantos livros, textos, né, em português, falando sobre fisioterapia na proctologia, e eu acho que isso também limita, né, porque quem não tem muita experiência e quer entrar na área, também fala, mas aonde é que eu posso estudar isso, né? Então, essa é a minha pergunta. Onde é que as pessoas que estão nos ouvindo, de repente, falam, nossa, que bacana, eu gostaria de saber mais disso. Aonde é que elas podem procurar mais informação? Eu acho que de literatura, Laura, a gente tem realmente pouca coisa, assim, escrita. A gente tem muita prática, né? Eu acho que fica muito ainda pelos cursos das pessoas que são mais dedicadas nessa área, né? Eu acho que daqui para frente a gente tem um interesse maior e uma publicação. Eu creio que vão começar, né? Algumas coisas mais, algumas publicações mesmo dessa área, e sempre ficou muito assim, como você já disse, ao critério assim de vamos fazer vamos transpor, né? O que eu fazia para incontinência urinária, será que eu posso fazer para incontinência fecal? Mas aí a gente tem particularidades das estruturas, né? Eu acho que fica muito, ainda estão caminhando. Eu falo que é o primo pobre da urogineco. A gente está engatinhando, mas a gente vai chegar lá. Bom, Claudinha, então vamos, infelizmente, acabando nosso tempo, que a gente tinha assunto aqui para falar o dia inteiro, né? Então, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento de uma forma tão humilde e tão expertise, né? Então, muito obrigada mesmo. Foi uma honra tê-la aqui no nosso canal. E assim, então, pode falar. Eu quero agradecer imensamente o convite, e se deixar a gente fala o dia inteiro daquilo que a gente ama fazer, né? Espero que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho da gama de recursos que a gente tem aí para auxiliar esses pacientes. O que eu ia dizer era que, assim, às vezes o fisioterapeuta fica, né? Eu estou sem mercado de trabalho, tem muito fisioterapeuta, né? E estou com dificuldade aí de me inserir, ou
formei não faz tanto tempo. Você vê que tem áreas da fisioterapia que ainda precisam ser muito exploradas, né? Então, assim, a sua geração, né, abriu esse campo de atuação para a proctologia, mas tem muito a se fazer, né? Então, tem pouco profissional. Então, assim, é interessante chamar atenção para isso. Um país onde nós temos tantos fisioterapeutas, tantas faculdades de fisioterapia, nós ainda trabalhamos, a fisioterapia em oncologia já é um campo muito mais restrito, né, que poucos profissionais trabalham, e você vê que a área de proctologia, ainda associada, por exemplo, a proctologia oncológica, ela é mais restrita ainda, né? Então, assim, tem muito espaço em termos de Brasil, né, para se trabalhar com isso, tem muito paciente com essas queixas, a gente vê isso nos nossos ambulatórios, eu vejo até para os meus alunos, né, às vezes ele ouve a queixa e não dá atenção para a queixa, porque ele não entendeu dentro da cabeça dele que ele teria alguma coisa para fazer ali, como hoje já é claro na nossa cabeça, nós que somos formadas há um tempo maior, né? Então, nós também viemos de uma época onde as pessoas ouviam, né? A incontinência urinária não é da fisioterapia, né? E hoje as pessoas já conseguem associar a fisioterapia, melhorando esse tipo de quadro. Então, eu acho que isso também precisa acontecer, né, na proctologia. Por isso que esse bate-papo foi muito legal, né? Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo está cheio de ideias aí, pensando em como fazer. Então, nesse momento, nós ainda estamos muito nos cursos, né? A Cláudia é uma professora que dá cursos de extensão aí de fisioterapia, né? Em proctologia. Então, fica aí, né, a dica, que é uma área que dá para se caminhar mais, que tem muito paciente aí, né, para a gente crescer cada vez mais na fisioterapia, né, de maneira geral. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui no canal da Eletrionco no YouTube e até a próxima. Tchau para vocês. Tchau, pessoal.